Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tô vindo aqui hoje pra gente dar continuidade na nossa série sobre espécies. E a planta que eu vim mostrar pra vocês hoje é uma planta do gênero Paquivéria, tá? Ela é uma planta híbrida. Ela é o resultado da cruz aí entre uma espécie do gênero Pachyphyton com uma espécie do gênero Echeveria. Essa daqui, no caso, ela ficou muito popular no cultivo, apesar de não se saber qual é a origem dela, nem mesmo quais são os parentais, tá? Hoje eu vim para falar um pouquinho para vocês sobre a Paquivéria corvus, essa bonitinha que tá aparecendo para você aí na sua tela. Então eu quero já começar, já aproveitar e a gente ver essa mesma planta em outros cultivos. E aí vocês vão ver que não muda muita coisa, tá? É uma planta que ela é intrinsecamente esverdeada. Ela é verde, estando mais estressada ou menos estressada. No ápice do estresse, talvez a gente veja essa planta começando a ficar com tonalidades mais alaranjadas, principalmente nas folhas mais antigas. Mas no geral, gente, ela é uma planta que não colore muito, tá? É uma planta que atinge um porte grande, como vocês podem ver. Ela é muito robusta, ela é muito forte e talvez seja por isso que ela tenha se tornado tão popular. Mas é importante que a gente consiga identificar ela de maneira correta, porque existem outras espécies muito parecidas, com leves diferenças, que a gente precisa aí, então, observar atentamente para não se equivocar, tá? Na hora de adquirir as espécies, para não ter aí, às vezes, duas plantas iguais achando que são espécies diferentes, tá? Bom, essa plantinha é, assim, como eu acabei de mencionar, não se sabe a parentalidade dela, tá? Quem foram as plantas utilizadas nesse cruzamento. Para quem tem um mínimo de conhecimento sobre o gênero Pachyphyton, não é muito difícil olhar para ela e não enxergar o parental, que seria aí esse bonitinho aqui, ó, o Pachyphyton glutinicaule, tá? Essas garrinhas que essa planta tem na folha, esse formato da folha, tudo indica pra gente que é sim o Pachyphyton glutinicaule. E o Pachyphyton glutinicaule, ele é engraçado porque ele tem uma genética muito forte. Já até mencionei isso daqui antes. Os híbridos dele, é muito difícil diferenciá-los através de floração, porque ele aproveitar que ele tá florescendo, ó. Ele tem uma florzinha, uma haste muito delicada, tá? Como vocês podem ver aí. É a mais delicada de todos os Pachyphytons, a mais simples. Vocês vão ver que a sépala, né? Que são essas pétalas que cobrem a pétala, me embaralhei toda, vamos começar de novo. Reparem que as sépalas, que são essas folhas, né? Que cobrem as pétalas, elas são menores, ou seja, a pétala é mais longa, tá? Do que as sépalas. É uma planta que tem uma cor rosada nas pétalas e ela transmite essa coloração para todos os híbridos. E é assim que geralmente a gente identifica um híbrido do glutinicaule. No caso do corvus, tem um probleminha, porque aparentemente a outra planta que foi utilizada nessa cruza, ela tinha um número cromossômico, uma genética muito parecida. Aqui são duas corvos, tá? Uma florescendo e a outra não. Mas eu quero que vocês vejam que praticamente não houve influência da tonalidade cor-de-rosa do glutinicaule nessa planta. Quando a gente olha a haste assim, simplesinha, a gente vê, gente, mesmo as pétalas, se vocês repararem, que as pétalas do glutinicaule, elas são maiores do que as sépalas, tá? E com essa plantinha aqui não vai ser diferente. Ou seja, a forma da flor tá muito parecida, o cachinho tá muito parecido, mas a tonalidade não. E aí o que isso faz a gente pensar? Que a tonalidade, ela herdou aí do outro parental, que no caso seria a Echeveria, né? E esse é o problema. Avaliando a planta, avaliando essa floração, a gente consegue ver muita similaridade com as Echeverias do gênero Urbine, tá? Eu vou inclusive botar uma flor genérica aí, que é uma flor de uma Simulans, para vocês verem como que é compatível a haste entre as duas, apesar que as flores das Urbine são todas muito parecidas, né? Mas vejam então vocês que a gente até consegue chegar nessa parte de dizer que a Echeveria é um Urbiniae,
mas é muito difícil afirmar qual foi de fato a Echeveria utilizada. Isso porque eu comentei aqui que as urbine, elas têm muita variabilidade genética, tá? Tanto a Agavoides, quanto a colorata, quanto a Raubingeri, a elegans, a simulans, todas elas. Não existe uma forma para simulans. Existem dezenas de formas para simulans. Não tem uma forma para colorata, tem várias formas para colorata. Isso dificulta um pouco porque às vezes essas formas diferentes apresentam tonalidades diferentes de flor, tá? Como assim tonalidade? Se eu pegar para avaliar essa floração aqui, ó, da Paquivéria corvus, primeiro a gente precisa analisar essa mesma florada em outros jardins, tá? E aí eu vou colocar foto da floração de outras plantas para vocês verem que às vezes, gente, a tonalidade da pétala, ela vai alterar. Vejam que no caso aí eu consegui encontrar uma que tá com a pétala até bem escura, bem rosa, tá? Nem parecem a mesma. Nesse caso, o que a gente tem que observar? Ignora a coloração, ignora, na verdade, a intensidade das cores das pétalas e foca só no formato, tá? É a mesma planta, só que ela está apresentando tonalidades diferentes de coloração. E por que isso acontece? Isso pode acontecer por conta do substrato. Às vezes o substrato está alcalino demais, ou às vezes está muito básico. Enfim, pode ser por uma questão de nutrientes, pode ser por uma questão de falta de nutrientes, pode ser por uma questão de clima, às vezes está muito quente ou muito frio. Eu não sei exatamente o que pode acarretar essa mudança de tonalidade, tá? Mas ela ocorre nessa espécie e a gente precisa ficar atenta. Então vejam vocês que quando a gente olha para outras hastes, né, da mesma planta, a gente vai conseguir ver que tem tonalidades diferentes e que de alguma forma vai partir para o lado mais rosado. Não tem problema, tá? Isso mostra pra gente que a Echeveria deveria ter essa tonalidade mais clara, que é o que a gente está buscando reconhecer aqui nessa planta. Dentro dos meus estudos, avaliando as hastes das urbines, levando em consideração as tonalidades dessa planta, a gente pode ver que por fora ela é mais clara, por dentro ela é um tom amarelado, ela também é mais clara. E é difícil a gente encontrar essa tonalidade nas urbine. A gente vai ver esse tipo de tonalidade na Raubingeri. A gente também vai ver uma tonalidade parecida, mas não muito, em uma das variedades, por exemplo, da Simulans. A gente vai ver, por exemplo, aquela outra... qual que é o nome dela, gente? Eu vou colocar a foto aí, mas ela também tem uma... Pelo menos a parte externa é compatível, porque é um rosa clarinho, mas por dentro a gente vê que não é compatível, nem o formato da flor. Enfim, é por isso que algumas espécies, quando a gente vai colocar os parentais, a gente coloca Pachyphyton fulano de tal com Echeveria sp. O que significa o sp? Que a gente não conseguiu identificar exatamente qual planta é, tá? Como é, por exemplo, o caso dessa aqui. Eu acho que eu não consigo vir aqui e afirmar para vocês. Essa é uma variedade, é uma planta híbrida entre Glutinicaule e Raubingeri. Por que eu tô batendo na tecla do Raubingeri? Porque eu acho que é a que vai ter mais compatibilidade com essa flor. Vou colocar fotos aí da verdadeira Raubingeri, porque muita gente não conhece a planta verdadeira. Então o Raubingeri, assim como qualquer outro urbine, ele tem variabilidade. Então os Raubingeris não vão ser todos iguais. Eu vou colocar aí para vocês verem a diferença entre eles. Então vai ter Raubingeri rosa claro, tem Raubingeri verde, com a folha ficando mais alaranjada a partir do momento que ela vai ficando mais velha. Tem Raubingeri de várias cores e formatos diferentes, tá? E aí, quando vocês verem a flor dos Raubingeris, vocês vão ver que dentro das urbine, o Raubingeri é o único que tem a flor laranjada, tá? Por dentro. E por fora ela é clarinha, ela é um rosa bem claro, ela é um salmão claro. E é o que eu acho que é mais compatível com essa planta aqui. Só que mesmo o Raubingeri, se a gente for reparar, isso corrobora mais ainda o fato de provavelmente ser ele nessa cruza, é que o Raubingeri ele também tem variação de tonalidade de flor,
tá? Então a gente vai ver, por exemplo, que alguns raubingéres vão ter a flor com a pétala clara lá na base e à medida que vai chegando perto da ponta vai escurecendo, vai ficando um laranja escuro. A gente vai ver raubingéres, por exemplo, o que tá lá no Crassulaceae, ele tem a parte externa da pétala bem clara, exatamente compatível com essa planta aqui, um salmão clarinho com a parte interna mais amarelada. Mas tem vários tipos de tonalidades de flores para raubingere. Ou seja, creio eu, tá? Que a probabilidade maior seja que essa plantinha, a Paquivéria corvus, seja aí o resultado da cruza entre o Pachyphytum glutinicaule e a Echeveria raubingere, tá? Esse seria aí o meu palpite para essa planta. E assim, como se não bastasse nessa questão da gente não conseguir saber exatamente a parentalidade da planta, ainda existem outras plantas que vão ser muito similares, tá? Ao corvus, que vão ter diferenças aí, às vezes, apenas na tonalidade da planta. E hoje eu vou ensinar vocês aqui a diferenciar, por exemplo, tá? A Paquivéria corvus, por exemplo, a Paquivéria draco, que são muito confundidas, tá? A gente já viu, por exemplo, fotos da corvus em outros cultivos, então a gente viu que ela, independente de cultivo, independente de clima, independente de outros fatores, ela é uma planta verde, intrinsecamente verde, enquanto que o draco, esse que está aparecendo aí na sua tela, ele é verde também, mas ele é um verde mais acinzentado, tá? Quando ele tá sem cor, principalmente. Mas essa planta colore e ela atinge tonalidades de violeta e roxo bem mais fortes, tá? Então, assim, de olho, a olho nu, é a primeira coisa que a gente olha para conseguir diferenciar as duas plantas, tá? É a tonalidade delas. Mas se ainda assim, por exemplo, às vezes tem muita gente que vai ter duas da mesma espécie e vai ficar tentando se enganar de todas as formas, tentando enxergar a diferença entre elas, tá? Quando não tem. Nesse caso, então, a gente precisa de diferenciar com mais clareza. Sendo assim, a gente parte, então, para diferenciar através da floração, tá? Eu vou colocar imagens para vocês aí da floração do draco, tá? E mostrando aqui de lado a floração do corvus. Vocês vão ver aí, gente, que existe uma diferença gritante entre a flor das duas plantas, tá? Vocês vão ver que, em primeiro lugar, a flor do draco, ela é mais escura, ela teve mais influência aí da flor do Pachyphytum, tá? Todas as imagens que eu vi da flor do draco, elas eram com a tonalidade mais rosada, tá? Só que o pulo do gato, porque fica difícil pra gente diferenciar nesse caso, só falando a flor, a cor da flor, porque essa daqui, o corvus, dependendo, vocês viram que dependendo do cultivo, a flor dele também pode escurecer, né? Ficar um rosa mais escuro, e isso vai, muitas vezes aí, talvez atrapalhar a gente a diferenciar as duas espécies. Então, qual que é a característica que vocês têm que observar na flor das duas plantas para não confundi-las? Então, eu quero que vocês reparem que, assim como a flor do Pachyphytum glutinicaule, as sépalas, que são essas folhinhas aqui, ó, que cobrem a flor, no caso do corvus, as sépalas, elas são muito menores do que o comprimento da pétala, tá vendo? A sépala não cobre toda a pétala da planta. Mesmo que a gente veja a mesma plantinha, a mesma flor com tonalidades diferentes, a gente vai ver que, independente da tonalidade, a sépala é mais curta do que a pétala. Combinado? Enquanto que, quando a gente vê a flor do draco, a gente não vai ter isso, tá? Claramente, a flor do draco, a sépala é tão longa e comprida quanto a pétala. Em alguns casos, ela até chega a cobrir totalmente a pétala. Beleza? Conseguiram pegar aí a diferença para conseguir aí diferenciar as duas espécies corvus e draco? É uma pena que ambas não tenham florescido simultaneamente, né? Porque aí ia ficar mais fácil ainda da gente conseguir diferenciar corvus e draco. Mas fica aí, então, essa dica minha para vocês
para que vocês consigam aí diferenciar essas duas espécies. Eu vejo diferenças também, gente, lá dentro, ó, no miolo da planta. Eu não sei se vai aparecer, tá? Mas nesse caso aqui, eu não vou nem ensinar vocês a fazer essa diferenciação, porque pode haver erros, tá? Dependendo de como a planta está sendo cultivada. Às vezes a planta tá torta por causa de cochonilha e a pessoa não vai saber diferenciar uma planta torta de características da planta. Então, vamos manter assim, diferenciando as duas, tanto pela coloração quanto pelas flores, onde as flores da Paquivéria corvus, elas são mais claras, elas têm as pétalas mais longas do que as sépalas, tá? E muito provavelmente aí, ela é o resultado da cruza entre um Pachyphyton glutinicaule, né? E uma Echeveria halbin-geri. Tá certo? Bom, essa planta não tem híbridos, pelo menos não que eu saiba, tá? O que eu posso falar sobre ela no meu cultivo é que é uma planta muito forte. Vocês vão ver que eu tenho duas, mas não por opção. Eu comprei uma, ela era normal, e a outra ela era meio uma versão, como se fosse monstruosa, variegata. Só que com o tempo ela perdeu, tá? A monstruosidade, aí eu acabei ficando com duas plantas iguais. Perfeitas aí, né? Sem a monstruosidade. Mas é uma planta super forte, é uma planta resistente, é uma planta que nunca me deu trabalho, não dá praga. Então, assim, acredito que seja até exatamente por isso que ela ficou tão popular, tá? Porque é uma planta realmente muito robusta. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem pra mim aí nos comentários. Mas eu quero já agradecer você por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau.